virão sobre as nossas vidas, para que eu e você possa aprender com o simples gesto de Jesus que nós somos totalmente dependentes deles. Não somos e nunca seremos autossuficientes. Nós dependemos do auxílio do Senhor Jesus. O que mais me encanta é ver eu e você ouvimos falar de Jesus, dos seus milagres, assistimos os vídeos, pregações, ouvindo que o Senhor pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Realmente Ele pode, mas dificilmente nós iremos ouvir algumas pregações dizendo: mesmo você estando na presença do Senhor, mesmo você sabendo quem é Jesus, mesmo você sendo um escolhido para levar a sua mensagem, mesmo você dentro do barco, não está a escape de passar pelo temporal e pelo vendaval. É mais fácil nós ouvirmos que tudo vai passar. Obviamente vai passar, mas é preciso primeiro enfrentar as situações para poder sobreviver e ter experiências para conquistar o que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Muitas pessoas, a nós observarmos, estão passando por tempestades. Nós estamos dentro de um barco. Muitas das vezes o barco que você carrega contigo, ali com Jesus, eram os discípulos. E eu carrego no meu barco a minha esposa e meu filho. Esse é o meu barco. Talvez você, na sua vida, no seu barco, você leva com vocês algumas pessoas. Alguns é o esposo, é a esposa, é o filho, outros são os parentes. Mas nós também sabemos que existem outras pessoas que saíram da rota ao qual Deus determinou, ao qual Jesus determinou para a vida deles, que era estar no barco, mas decidiram pular de dentro do barco para tentar andar sozinhos sobre as águas. E essas pessoas continuam andando sozinhos pelas águas, mas haverá um momento que não terá mais suporte e ele vai começar a afundar sobre a água. Mas vamos falar de quem está dentro do barco. E viver dentro desse barco é aprender que mesmo dentro do barco nós iremos passar por dificuldades, por problemas, por ventos fortes, por tribulações, por guerras, por brigas, por pessoas que não querem andar alinhado com os nossos pensamentos ou com aquilo que a gente sabe que é a verdade, mas está dentro do barco com a gente. É o barco que você tem que carregar e que você tem que remar. Eu remo meu barco todos os dias acreditando que um dia eu possa ver minha família inteira servindo ao Senhor. É o meu barco que eu tenho que levar. Mas sabendo que todos têm uma escolha determinada, mas entendendo que Jesus Cristo jamais pulará nesse barco. Entendendo que Jesus jamais nos deixará sozinho nesse barco. E se nesse momento nós estamos pensando que nós estávamos sozinhos nesse barco, eu preciso te lembrar ou trazer à sua memória que Jesus está na polpa do barco, apenas descansando da sua trajetória, que foi pregar o Evangelho da salvação e veio cansado nessa trajetória e decidiu apenas descansar. Nós precisamos entender que quando Jesus está em silêncio, não significa que Ele nos abandonou. Que quando Jesus está em silêncio, não significa que Ele deixou as nossas vidas. Ele não te deixou, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Ele apenas está descansando. E quando nós descansamos, nós fazemos silêncio. Jesus continua no barco da sua vida. Jesus continua guiando a sua história. E se você achava que tudo que você faz ou que você decidiu para a sua vida não está dando certo, não significa que Jesus não está no controle de tudo. Não significa que Deus não esteja no controle de tudo. Na verdade, Ele está no controle de tudo.
E você me pergunta, então por que as coisas não estavam fluindo? Porque eu mesmo tirei o controle das mãos dele e decidi fazer da minha forma, do meu jeito, da forma que eu acho que tem que ser. Estou guiando o meu barco, remando até sem força, sendo que tinham mais pessoas para remar com a gente. Sendo que Jesus está apenas descansando. E se eu dizer, Senhor, eu não aguento remar sozinho, eu não tenho força mais para remar sobre esse oceano, Jesus vai pegar do outro lado e vai remar com você, para você poder chegar até o final. É momento de você parar de remar sozinho, parar de remar sozinha. Quem rema sozinho cansa, perde as forças, fica desorientado. Quantas vezes nós procuramos as histórias de pessoas que sofreram naufrágios e elas dizem: eu não sabia mais onde eu estava, porque eu estava desorientado, com fome, com sede, remava sem saber onde tinha a terra seca. E quantos de nós estamos nessa mesma situação? Estamos vivendo a nossa história dentro de um naufrágio, e nós subimos para nos segurar em alguma coisa, para que nos sustente, e nós estamos remando sobre esse oceano, mas não estamos enxergando a terra seca, para dizer: eu encontrei a terra seca para que eu possa continuar. Os discípulos, diz a palavra, que haviam outros barquinhos junto com eles. Essa história que conta Marcos. Então significa que a mesma tempestade que os discípulos junto com Jesus estavam enfrentando, os outros barquinhos também estavam enfrentando a mesma tempestade, o mesmo vento forte, as mesmas ondas fortes. No barco que você está, existem outras pessoas que também estão passando pela mesma situação semelhante à sua. Mas o que vai fazer a diferença é você saber em quem você pode ou deve confiar no momento que você não aguentar mais, no momento que você não suportar mais, no momento que o grito fica preso na garganta e você não consegue mais nem gritar para pedir socorro. Jesus está apenas dormindo, descansando, porque Ele sabia para que Ele foi chamado, Ele sabia pelo que Ele foi escolhido, Ele sabia qual era a missão dele. E os discípulos desesperados, aflitos, gritando: eu vou morrer, eu vou perecer. Não há resposta, não há solução, não tem socorro. O que nós vamos fazer? Só tem onda, a água está invadindo o meu barco, vai afundar. Quantas das vezes na nossa vida a água está invadindo o nosso barco e nós pensamos que nós vamos afundar? Nós olhamos para um lado e para o outro, não encontramos ninguém. Olhamos para um lado e para o outro, não encontramos ninguém que possa vir, pelo menos dizer: eu estou contigo, eu vou te ajudar, o seu barco não vai afundar. Calma, é só o vento. Ele está tentando te afrontar, ele está tentando brindar a sua mentalidade. Lembre-se, Jesus está no popa do barco com você, Ele está dormindo. Se você dizer: Senhor Jesus, socorro, porque eu estou perecendo. Senhor Jesus, o Senhor sabe como eu estou verdadeiramente na sua presença, na sua casa. O Senhor sabe como eu entrei pelas portas adentro. O Senhor sabe como eu deixei o meu lar, a minha família, a minha parentela. O Senhor sabe como eu estou aqui nesse momento. Antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já sabia como nós estávamos e como nós iríamos chegar. Antes de sentarmos nas cadeiras, nesse barco onde nós estamos, cada um sentado, para ouvir a mensagem do Senhor, Ele já tinha separado a sua mensagem para trazer aos nossos corações. Ele já sabia que nós iríamos estar aqui hoje para ouvir uma palavra que diz:
Jesus acalma a tempestade. E eu preciso te perguntar, com uma simplicidade enorme, qual a tempestade que você precisa que Jesus acalme na sua vida? Qual é a tempestade que você precisa que Jesus acalme na sua história? Gritos de socorro todos os dias, todos os momentos, e nós dizemos: eu acho que é o fim, para mim acabou. Mas hoje o Senhor Jesus nos trouxe aqui para dizer para as nossas vidas: Ele está apenas na polpa do barco dormindo. E se nós tivermos a inteligência de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, e fazer como os discípulos que no momento mais difícil, de angústia, de aflição, de dor, eles disseram: Mestre, acorda, Mestre. Não te importa que nós perecemos, não te importa que nós sofremos, não te importa que nós morramos aqui. O barco está afundando, Mestre, tu está dormindo. Em Jesus existe a paz que excede todo conhecimento. E essa mesma paz é aquele que dá para mim e para você. Essa mesma paz é que Ele quer depositar no meu e no seu coração, para dizer para mim e para você: tenha paz dentro de você, porque Ele jamais deixou você. E Ele vai se levantar numa simplicidade, sem dizer uma palavra, vai dizer para o vento: acalma. E vai dizer para o vento: para. E vai dizer para a onda: cessa. Pois foi isso que Ele fez. Ele não discutiu com os discípulos, Ele não dialogou com os discípulos, Ele apenas se levantou, mesmo os discípulos desesperados, e olha para aquele forte vento e diz para que ele acalmasse. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Por mais que nós falhemos com as nossas palavras, por mais que nós julguemos com as nossas palavras, por mais que nós colocamos Ele contra a parede, dizemos para Ele: não te importa que eu viva nessa situação, eu não aguento mais, Ele não vai nos apontar, porque Ele sabe aonde é a nossa dor. Ele sabe por que nós agimos dessa forma. Ele sabe por que nós nos levantamos dessa forma. O desespero tomou conta, a angústia tomou conta, a dor tomou conta, mas nem por isso Ele vai deixar de nos ajudar. Nem por isso Ele vai deixar de nos auxiliar. É momento de nós entendermos que a tempestade nunca significará a ausência de Deus. O choro nunca vai significar a ausência de Deus na sua vida. A dor não vai significar a ausência de Deus na sua vida. O sofrimento não vai significar a ausência de Deus na sua vida. As perdas não vai significar a ausência de Deus na sua vida. Pelo contrário, Ele sempre está com você, nos dias bons e nos dias ruins, nos dias de chuva e nos dias de trevas, nos dias de sol e no dia de escuridão. E o que eu devo fazer para que isso seja transformado? Eu preciso entender e dizer: Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. A partir de hoje eu entendo que o Senhor está no barco comigo, e esse barco não vai afundar. E a melhor coisa é saber que, outra história, o Senhor pega e diz para os discípulos dele, e diz assim: vem andar no mar comigo, vem cá, sou eu, Jesus. Não, se você é o Senhor de verdade, então deixa eu ir até você. Jesus permite o discípulo ir até ele. O discípulo, com toda a coragem, cheio de vigor, nas suas passadas, começa a andar sobre a água. De repente, ele começa a afundar. Mesmo a gente caminhando com Cristo,
e por alguma etapa nós começarmos a afundar, Ele jamais vai deixar com que a gente se afogue no oceano. Ele vai vir, vai olhar para mim, vai olhar para você, vai estender as mãos e vai nos levar de volta para onde? Para o barco onde nós estávamos. Não adianta nós pegarmos o barco e tentar pular dele para o oceano, sendo que o Senhor nos ensina, não é pular do barco e tentar enfrentar o oceano, é você voltar para o barco que você está e enfrentar as tempestades, as tribulações, os problemas, a adversidade dentro do barco onde você está. Porque se você pular do barco, você vai continuar afundando. Mas se você voltar para o barco com Jesus, há uma transformação, uma restauração, uma mudança de cativeiro, de mentalidade, de história, porque ele estava apenas na polpa do barco dormindo. Caminhe, siga. Quantas das vezes nós falamos que a nossa vida não está boa, que a nossa casa não vai bem, e uma coisa que eu aprendi dentro do barco é que eu quero que o pastor Ailton mude, mas eu não quero mudar a minha vida também. Eu quero que ele mude alguma situação, eu quero que a minha esposa mude uma situação, mas eu não quero mudar alguma coisa na minha vida. Eu acho que a pessoa tem que mudar, mas eu tenho que permanecer do jeito que eu estou. Primeira coisa que eu aprendo é, se eu quero que aconteça algo na vida de uma pessoa, a Bíblia me ensinou, faça você primeiro. Se eu quero a mudança da minha esposa, primeiro eu como esposo tenho que mudar. Se eu quero a mudança do meu filho, eu como pai tenho que mudar. A partir do momento que eu decidi não gritar, não falar nada, fechar a boca, decidi seguir da minha forma, mudando, não deixando brechas, eu vejo o Senhor mudando a nossa história. Eu vejo o Senhor mudando a nossa vida. Famílias aonde o marido grita mais que a esposa, mas a esposa rebate a mesma coisa contra o marido. Você está dentro do barco, e se você não agir como Jesus age, que está na polpa do barco dormindo, que é o melhor orientador das nossas vidas, você vai perder a sua família.